Olá, sou o evangelista Francisco Ferreira. Seja bem-vindo a este canal. Quero trazer uma palavra sobre o tema ter pecado e ser pecador. Qual a diferença? Vamos usar como base um texto bíblico que encontra-se no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 8, apenas o versículo 34, que diz: Disse-lhes Jesus: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Para uma exata compreensão desse assunto do qual nós estaremos falando, eu quero falar inicialmente sobre duas coisas. Primeiro, o que a Bíblia nos fala sobre o pecado, como a Bíblia classifica o pecado. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 14, verso 34, a última parte desse verso, está escrito que o pecado é o opróbrio dos povos. Em Romanos capítulo 6, o versículo 23, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Somente esses dois textos já nos traz uma compreensão do que é o pecado e como é terrível este mal. Se o pecado é o opróbrio dos povos, opróbrio significa vergonha, degradação, rebaixamento. Então, se o pecado é uma degradação, um rebaixamento, é a vergonha daquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se o pecado, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, leva o pecador à morte, não está falando apenas da morte física, nem somente da morte espiritual, mas da morte eterna. Então, diante dessas afirmativas feitas pelo Senhor, pelo próprio Senhor na sua palavra, nós já podemos entender quão terrível é o pecado e chegamos à conclusão de que o pecado é a pior enfermidade, a pior chaga, é a pior mazela da humanidade. No entanto, nós vemos que Jesus sempre se preocupou dando prioridade ao perdão do pecador e à salvação da sua alma. Em Marcos capítulo 2, nós vemos aquela história de quando aqueles 4 homens levaram um paralítico para ser curado por Jesus. Jesus falou para aquele paralítico, antes de mandá-lo se levantar de sobre a cama, Jesus disse para aquele homem que ele tivesse bom ânimo, porque os seus pecados estavam perdoados. Então nós vimos aqui o que a Bíblia fala sobre o pecado. O que a Bíblia fala sobre o pecador? Eclesiastes capítulo 9, versículo 18, diz que um só pecador destrói muitos bens. Veja só essa palavra, né? Um só pecador destrói muitos bens. No texto que nós lemos, no versículo que nós lemos, em João capítulo 8, versículo 34, Jesus diz que quem comete pecado, ou seja, o pecador, ele é escravo do pecado. Então, diante de tudo isso, a gente poderia fazer aqui uma pergunta. Já fazemos uma pergunta. Qual será o desfecho desse drama, né, do pecador? E a resposta nós encontramos, claro,
na palavra de Deus. O Senhor Deus, ele nos apresenta duas opções para nós, os pecadores. A primeira opção é o perdão absoluto do pecado e a salvação por meio da fé. Não é por obras, mas por graça, como diz a palavra do Senhor, para que ninguém se glorie. Mas desde o Antigo Testamento o Senhor já faz promessas de perdão de pecado e salvação. Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz: vinde e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Também, lá em João capítulo 8, versículo 32, há outra promessa também de libertação plena e de salvação por meio do conhecimento da verdade, que é o próprio Senhor Jesus. E o próprio Jesus afirma dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A outra opção, esta é a pior, né? É a condenação eterna. Esta se concretiza, se realiza na vida do pecador, é por resistir, né? Por o pecador resistir ao Senhor e à sua palavra e rejeitar o plano, o propósito de Deus para a salvação e rejeitar também o Filho de Deus. Jesus também deixou claro, João capítulo 3, versículo 18, Jesus disse que aquele que crê não será condenado, porém aquele que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, vamos agora para a nossa pergunta, né? Para a pergunta, qual é a diferença entre ter pecado e ser um pecador? Tá certo? Vamos ver aqui o que a palavra de Deus nos diz. Então, o cristão, que é aquele que segue a Cristo. A palavra, na verdade, cristão significa aquele que segue a Cristo. Ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nova criatura, o novo homem, ele não é um pecador, porque não vive na prática mais do pecado. Ele foi liberto do poder do pecado, mas ele tem pecados. A primeira carta de João, capítulo 3, capítulo 1, aliás, o versículo 8, nos diz a palavra do Senhor que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e fazemos Deus de mentiroso. O salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: em pecado fui formado, e em iniquidade fui formado, e em pecados me concebeu a minha mãe. Então, o pecado ele está, de certa forma, presente na natureza do ser humano. Mas a nova criatura, ela não vive pecando. É o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Tá certo? Há uma diferença em ter pecados e ser pecador. Aqui em João, capítulo 1 de João, a primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 3, e no versículos 6 e 9 ele diz: qualquer que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conhece. No versículo 9, ele diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele,
e não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então nós vemos aqui que há uma diferença entre o pecador e o que comete pecados, né? Aliás, entre o pecador e o que tem pecados. O pecador é aquele que vive na prática do pecado. E o que tem pecados, né, são todos nós, porque todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Mas a nova criatura não vive mais na prática do pecado, até porque aqui em 1 de João capítulo 3, versículo 7, ele diz: Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, viver na prática do pecado, essa é a característica do pecador. A nova criatura tem pecado sim, mas ela não vive na prática do pecado. Tá certo? O que é viver na prática do pecado? Viver fazendo as obras da carne, a vontade da carne. Tem esse pecado porque está ligado à natureza humana. O pecado peca-se por pensamentos, desejos, mas nunca por prática. Quais são os pecados que a Bíblia fala, né, que a nova criatura está livre? Está aqui, antes de ler primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Nós vemos aqui uma relação de pecados, né, os quais já não são mais praticados pela nova criatura. 1 aos Coríntios capítulo 6, versículo 10 diz assim: Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá certo? Mas aqui Deus não está condenando, Ele está avisando, né, para o pecador. Todos nós, até mesmo aqueles que hoje estão livres, né, foram salvos, mas um dia eles viveram na prática. O versículo 11, veja o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Então, aqui os coríntios, que agora estavam salvos, mas eles foram tudo isso, antes deles conhecerem a palavra de Deus, o Evangelho, antes deles serem alcançados e transformados por Jesus, eles haviam sido tudo isso aqui, haviam sido pecadores, agora estavam sendo novas criaturas. Há relações de pecados, né, que a Bíblia nos manda fugir. A Bíblia diz: fugir da prostituição, fugir da idolatria, fugir dos pecados da mocidade. Então, meu amigo, ouvinte da palavra de Deus, Jesus ama o pecador e Ele deu o seu Filho. Né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa, né, o grau,